Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou continuar a série Desmistificando e nesse episódio a gente vai abordar um tema que já foi muito pedido nas sugestões, que são as bonecas sexuais humanas. Provavelmente você, pesquisando por esses canais de shitstorm, por aí você já encontrou alguma coisa sobre isso, dizendo que na Deep Web você encontra caras que vendem garotas que a partir de uma série de procedimentos cirúrgicos acabam se tornando bonecas que são usadas para fim sexual. Então a garota ainda está viva, mas os caras abusam delas e elas ficam de uma forma indefesa em decorrência desses procedimentos com funções sexuais. É basicamente isso, eu vou explicar bem melhor no decorrer da história, no decorrer do vídeo, mas é um tema assim bem perturbador, digamos, e que recentemente até ganhou a atenção da mídia. Se eu não me engano, algumas revistas até abordaram isso como se fosse real, e nesse vídeo aqui a gente vai tentar levantar evidências de isso aí é verdade ou não. Para começar, essa história das bonecas sexuais humanas é encontrada primeiramente se você buscar na internet. Qualquer busca antes disso por bonecas sexuais só vai retornar coisas sobre bonecas infláveis, rituais indígenas e equivalentes. Se você pesquisar Lolitas e Levitóis antes de 2010, você também não vai encontrar nada satisfatório. Porém, no período de 2010, a primeira referência a essa questão vai ser encontrada aqui, Doc, Lolitas e Levitóis, que Vipassana. Por exemplo, eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se eu colocar 2009 a 2010, a 1 de 1 de 2010, vocês vão ver que não tem absolutamente nenhum resultado. Lendas urbanas, incesto, violência sexual, plus size Barbie. Isso aqui é sobre como fazer uma boneca da Barbie, entre outras paradinhas. Mas voltando em 2010, a primeira postagem. Essas duas aqui, isso aqui apenas é um fórum com comentários, não tem nada a ver. Isso aqui é um Tumblr que é datado dessa época, não que a creepypasta tenha sido postada lá nessa data. Agora, isso aqui em questão é sim dessa data. Se você tentar abrir aqui diretamente, você vai perceber que o site está fora do ar. Ele simplesmente não abre, está inacessível, não consegue acessar. Agora, utilizando uma cópia em cache, como nesse site aqui, que é o Google Mail, que mantém um registro das páginas salvas, você consegue ter acesso à história original. Ela está num idioma aqui estranho, que depois traduzindo você descobre que é polonês, tem aqui todos os detalhes, todas as paradinhas. E esse aqui é o texto original, o primeiro texto que a gente encontra na Deep Web. Eu peguei esse texto, joguei lá no Google Tradutor, ele detectou como polonês e está aqui a tradução dele para vocês. Essa tradução que vocês estão vendo aqui na tela agora, que eu estou grifando, corresponde ao texto que vocês já conhecem, que vocês provavelmente já leram nesses blogs por aí. Exatamente o mesmo texto, a diferença é que aqui eu simplesmente peguei do polonês direto, joguei no Google e traduzi. Esse texto é muito longo, tem bastante coisa, é bem perturbador também. Se você tem a mente, digamos assim, relativamente fraca, eu não recomendo você dar uma lida, porque é um negócio bem nojento. Eu acho que só não é pior que o meu almoço depois de ler esse texto. Mas a partir daqui tem algumas coisas que a gente pode resumir e enxugar para vocês, para que não seja necessário fazer a leitura disso aqui. Primeiro, o cara que narra isso aqui vive num país da periferia oriental da Europa, com as palavras dele mesmo. Portanto, ele vive no leste europeu. Leste europeu é composto entre os países aqueles que faziam parte da União Soviética, depois a União Soviética se desmanchou e aí formaram vários países assim, digamos, satélite ali em volta, também por países como a Polônia, Ucrânia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Entre esses países aqui que vocês estão vendo listados nesse mapinha. Ele afirma que nesses países passam no momento atual, no caso a história de 2010, então você deduz que ele está se referindo à época de 2010, por uma situação de pobreza. Então tem fome, tem prostituição, tem uma série de coisas desse tipo. Em decorrência disso, muitas crianças, entre elas meninas, vivem em orfanatos de uma forma bem precária, faltando comida, enfim, higiene, entre coisas desse gênero. Esses orfanatos não possuem procedimentos pré-adoção, então se eu chegar lá e falar eu quero uma garota, eles vão simplesmente me deixar adotar alguém sem nenhum tipo de burocracia, sem nada. Em decorrência disso, inclusive tem bordéis que vão lá, adotam crianças e usam essas crianças e exploram elas sexualmente sem nenhum tipo de proibição. Isso é totalmente contra a lei, mas ninguém faz nada, segundo o narrador, claro. E ainda segundo a história, o orfanato tem consciência de que o narrador em questão, a pessoa que narra a história, ele é um cirurgião. E o orfanato, os caras do orfanato acham que o mesmo usa as garotas para experiências ou para traficar os órgãos delas. Mas na verdade ele achou um negócio muito mais lucrativo. Ele transforma essas garotas em bonecas sexuais humanas. A partir daí começa a história. Ele diz que ele vai no orfanato, encontra uma garota adequada, escolhe, e a partir daí ele pede pro orfanato entregar a garota na casa dele. Enfim, o orfanato vai lá, entrega a garota na casa, e ela chega nua, amarrada e com os olhos vendados. E nesse momento o orfanato, voltando lá, destrói qualquer evidência de que a criança já existiu. Então por alguma razão, como se o orfanato, digamos assim, fosse cúmplice de tudo isso, ele simplesmente vai lá, deleta todos os arquivos e a criança nunca existiu, ele é apenas um brinquedo a partir desse momento, ainda com as palavras lá do polonês. Então ele inicia alguns procedimentos para transformar a garota numa boneca sexual. Primeiramente ele dá um banho nelas, em seguida ele administra alguns anestésicos, ele não refere quais, apenas diz que ele dá um remédio para dormir. Durante esse procedimento, ele faz a amputação dos 2 braços e das 2 pernas da criança, de forma que ela não consegue se mexer depois. Em seguida, ele faz a anexação de uma barra de metal junto aos ossos. Então ele abre ali, coloca uma barra de metal, meio que finca essa barra dentro do osso, e na outra extremidade da barra coloca uma rosca, permitindo que a boneca, por exemplo, fosse pendurada num teto em algum lugar do tipo. Ele também corta as cordas vocais de forma que ela não consiga gritar e retira todos os dentes da boca para impedir que ela seja capaz de morder, de fazer algum tipo de ataque
contra um suposto usuário. Depois ele implanta silicone no lugar dos dentes e ele espera alguns meses para fazer a recuperação, porque esse procedimento, teoricamente, deve ser um negócio bem intenso. Após o final dos procedimentos, o cara ainda afirma que ele passa uns meses torturando a garota, de forma que ela, digamos assim, aprenda a ser uma escrava, digamos assim, de forma mais superficial. Ele também faz com que os sentidos ainda restantes, no caso a audição e a visão, sejam perdidos. Ele coloca um raio laser muito forte nos olhos e deixa elas com uma música alta no ouvido por um bom tempo. E com isso a garota perde a audição e só consegue apenas sentir, que é o que, segundo ele, um escravo serviria. E depois disso, segundo a história, as garotas são vendidas por um preço entre 30 mil e 40 mil dólares. Daí a gente pode fazer algumas observações. Foi citado no texto que esses países realmente passam por uma situação de pobreza. A gente pesquisar na internet, vocês vão perceber. Tem até, por exemplo, aqui uma notícia do Estadão da mesma época. Essa notícia foi postada em, se eu não me engano, aqui ele bloqueou pra mim porque eu já li, mas foi postada em novembro de 2009. E ele afirma que, em decorrência da transição do socialismo que esses países viviam para o capitalismo, mais ou menos nessa época, no final da Guerra Fria, os caras ainda não conseguiram, digamos assim, se recuperar. Tem prostituição, tem tráfico de crianças para o trabalho infantil, a maioria delas, segundo a ONU, acabam indo trabalhar em países como a Itália ou a Espanha, como no próprio negócio diz aqui. Ele diz também que em 2003, cerca de 230 crianças desapareceram na Romênia. Em 2005, esse número subiu para 750, ou seja, tem uma questão muito grave lá de tráfico de crianças. E nessa situação de tráfico de crianças, muitas vezes algumas instituições de proteção à infância também acabam envolvidas. Agora, por outro lado, se você pesquisar pelas regras de adoção na Polônia, eu citei a Polônia porque é um país do leste europeu, e no idioma, a creepypasta original está escrita em polonês, então você deduz. Isso aqui é um site para estrangeiros adotarem crianças da Polônia. Tem aqui todos os requisitos antes da criança ser adotada. Por exemplo, um dos pais tem que ser obrigatoriamente um cidadão americano. Os pais têm que ter, no mínimo, 25 anos de idade. Não pode haver uma diferença maior que 40 anos. Então, supondo que esse cara, o personagem aí, adota uma criança de 10 anos, obrigatoriamente ele teria que ter no máximo 50 anos. Não poderia ter mais que isso, porque se tivesse, ele seria impossibilitado pela lei de adotar essas crianças. Além disso, tem várias questões aqui de casamento. É obrigatoriamente que os casais estejam juntos no mínimo há 3 anos, porém podem ser feitas algumas exceções, isso para estrangeiros. Dependendo da situação, a criança pode passar por uma auditoria de religião, tem um mínimo de renda familiar, entre outras coisas. Só que isso aqui serve para estrangeiros, não dá pra gente ter uma base muito grande. Para isso, eu abri um site da Polônia justamente sobre adoção e corresponde aos procedimentos burocráticos de adoção para poloneses que querem adotar crianças polonesas. Só que isso aqui está em polonês e eu acho que você não entende polonês. Justamente por isso eu abri aqui uma versão do Google Tradutor que ele já traduz a página automaticamente. Aqui a gente pode aprender algumas coisas justamente sobre a questão da adoção na Polônia. Eu separei aqui no PDF várias páginas que tem essas informações. Para estrangeiro até que tem alguma exceção, mas para polonês, pelo que eu entendi, não tem. Eles fazem uma audiência num tribunal para caso a criança saiba o que é uma adoção, tenha consentimento de opinar, ela vai ser ouvida pelo juiz e o juiz vai determinar se ela quer ou não entrar naquela família. A adoção só vai ocorrer se durante o processo for criado um laço afetivo entre a criança e quem vai adotar. Então não é o cara chegar no orfanato, falar eu quero aquela menina ali, que ele vai adotar e pronto, acabou. Não, não funciona assim. Além disso, a pessoa que vai adotar tem que apresentar uma série de documentos, por exemplo, currículo, certidão de nascimento, laudo de saúde física e mental. Então o cara ali certamente é doente, se ele existisse, ele nunca passaria num teste do tipo, além de comprovante de residência, entre várias outras coisas. E o futuro lar da criança é visitado por agentes do governo, tanto antes quanto depois do processo. Então, se eu quero adotar uma criança, eles vão vir na minha casa, vão ver se eu tenho condições de receber essa criança, se a minha casa não é uma zona, entre várias outras coisas. Imagina os caras do governo chegando lá, encontrando um monte de negócio de cirurgia na mesa, entre coisas que você espera que tenha na casa desse fulano, além, claro, das próprias bonecas sexuais. Agora a gente também sabe que, por serem leis podem ser violadas e existem escândalos onde essas leis são quebradas. A gente pesquisou por casos envolvendo violações dessa lei em orfanatos do leste europeu. Aqui na pesquisa a gente encontrou apenas 2 notícias, assim, das mais, digamos, relevantes. Uma delas é do site The Economist. Ele é datado de 2013, então um pouquinho depois do lugar em que passa a creepypasta. Ele se refere principalmente aqui a situações onde as próprias mães vendem as crianças. Não tem nada a ver com orfanato. A mãe lá não tem condição de criar uma criança e ela vende para pessoas que podem fazer tráfico de escravos para o trabalho infantil, podem até usar na prostituição, mas não tem absolutamente nada aqui relativo a bonecas humanas. Acho que nem a tráfico de órgãos, pelo que eu li aqui, apesar de que nós sabemos que a questão do tráfico de órgãos, principalmente em crianças, é um problema bem grande no mundo atual. Outra coisa que eu encontrei também foi do jornal chamado The Independent. Essa notícia aqui foi foi publicada no jornal impresso em 94. Ele diz que em alguns casos, ele até dá um exemplo aqui de um garoto de 6 anos que teve supostamente
passar um final de semana, um feriado com um casal, mas na verdade ele foi usado, foi, digamos assim, aliciado a participar de um filme pornô gay. E é justamente isso aqui que ele aborda, a questão de que muitas crianças acabam fazendo essas saídas oficiais do orfanato, mas elas acabam não indo para o lugar que elas têm que ir. Elas acabam ou sendo usadas na prostituição, ou sendo usadas em filmes pornôs, ou em coisas desse tipo. Só que acontece que depois as crianças voltam. Ele não se refere aqui ao desaparecimento propriamente dito das crianças. Tem aqui alguns exemplos, entre eles um cara de 29 anos que abusou 2 garotos de idade entre 10 e 12 anos, e essas coisas aconteceram, segundo a matéria, com, digamos assim, consentimento de alguns funcionários do orfanato. Deu um maior escândalo na época, esses funcionários foram todos afastados, deu uma treta bem grande, e a ideia é que o caso não se repita mais, lembrando que essa matéria é de 94. Eu também tentei pesquisar em sites como The New York Times, qualquer veículo de notícia que você possa acreditar nas matérias sobre as bonecas sexuais. Não tem resultado algum. Ou seja, não tem nenhuma evidência de que houve um escândalo envolvendo as bonecas sexuais, de que isso caiu na mídia, entre outras coisas do tipo. Até o momento, não tem absolutamente nada de que isso foi descoberto. Eu também realizei uma pesquisa para determinar o preço que essa cirurgia custaria. Vocês consideram que uma cirurgia desse porte vai demandar, em primeiro lugar, anestesia, não é qualquer anestesia, tem dosagem, tem uma série de análises que o cara tem que fazer antes de administrar a anestesia. Também uma amputação envolve uma série de procedimentos, todo o material, toda a questão da esterilização, porque, claro, ele está torturando alguém, mas ele não quer que essa pessoa morra, porque, teoricamente, porque, segundo a história, se a pessoa morrer, ele não tem como vender depois. Então, todas essas operações, somando aqui uma amputação nos Estados Unidos, custa 20 mil dólares. Claro, cotado em dólar, o preço vai ser mais ou menos no mundo todo. Só que essa amputação é referente a um membro. Se você considerar os 4, o preço ficaria na faixa dos 80 mil dólares. Isso sem considerar todo o processo de reabilitação depois que você imagina que um escravo nessa situação não precisaria necessariamente fazer. Porém, todos os procedimentos médicos para realizar uma amputação estariam cotados nessa cirurgia. Somente a amputação, não estou nem contando silicone, a implantação do ferro, entre as outras coisas. Reparem que as bonecas já são vendidas por 40 mil dólares. Como que o cara nisso teria um prejuízo de 80 mil dólares? A coisa simplesmente não fecha se você considerar a matemática do lucro. Além disso, supondo que um comprador compre essa boneca, depois ele vai ter que manter a boneca viva. Porque, claro, é um organismo totalmente debilitado, totalmente sem nenhuma faculdade que um ser humano precisa ter para sobreviver. Isso inclui alimentar, como ele disse lá, por mamadeira, porque ela não tem dente, tem que alimentar somente a partir de coisas líquidas. Inclui também hidratar, além de que você tem um ferro preso no osso que vai para fora do corpo. Isso é praticamente um ferimento aberto, esse negócio nunca cicatrizaria. Então seria preciso fazer asepsia, seria preciso cuidar para que aquilo não infeccionasse e não virasse uma coisa pior. Ou seja, a não ser que o cara fosse um médico e tivesse muito tempo para se dedicar ao cuidado dessas asepsias, um cara que comprar essa boneca provavelmente ela morreria em pouco tempo, em decorrência de todos os procedimentos que teriam que ser feitos para mantê-la viva. Em suma, se você considerar tudo que foi falado até o momento, você vai perceber que essa história é repleta de furos de roteiro. Apesar de estar escrito num tom bastante agressivo e bastante, eu diria assim, assustador, porque, claro, uma história de terror ela tem que ser escrita assim, você não tem, assim, evidência alguma de que isso seja real, porque tem muita coisa que não fecha. Por exemplo, a questão da cirurgia, o procedimento cirúrgico é descrito muito por cima, como se fosse um leigo mesmo, ele não explica a dosagem, não explica nada do gênero de como esse procedimento é feito. Muitas das coisas ali seriam cirurgias complicadíssimas, que de se realizar em um hospital já seria muito tenso da pessoa sobreviver. Imagina num lugar sem preparo algum, numa casa assim de fundo de quintal, numa oficina particular que o cara tem em casa, como é descrito aqui. Detalhe, esse lugar tem que ser o mais discreto possível, porque se a polícia pegar, o cara iria ser preso fatalmente, talvez até condenado à morte. Então as condições de higiene desse lugar seriam mínimas, e mesmo que a criança sobrevivesse à cirurgia, ela não conseguiria sobreviver depois aos ferimentos, porque essa questão é simplesmente biologicamente inviável. A gente não tem como provar a inexistência de alguma coisa, mas a gente tem como mostrar que esse tipo de coisa é bem improvável que exista, e é isso que a gente chegou a partir dessa história. Além do mais, a gente pode deduzir algumas coisas. No site em que a história foi postada, vocês podem voltar ali. Se vocês prestaram atenção, vocês notaram, está escrito aqui, Creepypasta. Creepypasta, como vocês sabem, são histórias de terror. Ou seja, a não ser que o cara que fez isso realmente tinha a pretensão de escrever uma história. Se ele não escreveu uma história e foi sincero, ele acabou de fazer uma confissão em plena internet normal, à luz do dia, de forma que o IP dele podia ser facilmente rastreado, chegava nele, prendia ele ia condenado à morte e acabou. Ou seja, já que ninguém deu uma foda pra isso, nenhuma autoridade policial se importou em ir atrás do criador disso aqui, é provável que seja apenas uma história mesmo, até porque foi postado num site de creepypasta e não num fórum da Deep Web, como é afirmado lá. Se fosse postado originalmente na Deep Web, você até poderia ter alguma credibilidade, porque lá sim o cara estaria protegido pra postar. Nesse site aqui que ele postou, ele não estaria protegido de forma alguma. Agora vocês devem estar pensando, se todo mundo diz que veio na Deep Web, por que esse cara tá falando pra mim que não veio na Deep Web? Vamos lá. A imagem que seria a prova do relato da Deep Web é essa aqui. Nesse aqui a gente tem exatamente a mesma história, tem o mesmo título, ele fala que eu crio bonecas sexuais, se você voltar lá na história também vai dizer a mesma coisa no texto em polonês. Detalhe que a história original está em inglês, tem praticamente o mesmo tipo, termina da mesma forma, dizendo, caso você queira comprar, você pode entrar em contato comigo. Se a gente pesquisar por essa imagem, por esse print, vai perceber que ele é usado apenas em sites de terror, então aqueles sites que querem repassar essa história estão aqui
e são aqueles blogs estilo Meia-Noite, Fenômenos Poltergeist, Cova do Inferno, entre outros, que tem apenas a função de repassar a própria creepypasta. Outra coisa interessante nessa imagem do relato, se você observar na data, que claro não dá pra ver direito, mas com zoom você percebe, ela é de março de 2011, ou seja, praticamente um ano depois dessa história da Surface. Antes disso, a gente não encontra absolutamente nada. O que a gente conclui? Quem escreveu aqui, além de ter copiado a história da Surface, copiou um bom tempo depois e também traduziu para o inglês. Repara que essa história está em primeira pessoa. Supondo que você tivesse convicção de dizer uma coisa partindo de você, você sim escreveria em primeira pessoa. O estranho é que eu acho que dificilmente você escreveria em primeira pessoa exatamente igual um texto em polonês que foi postado num blog há um ano atrás. Com essa conclusão, a gente mostra que esse print, mesmo que ele tenha realmente vindo da Deep Web e tenha sido postado lá, não é o print original. A história original se data da própria Surface Web e é postada num fórum chamado truifan.com. A partir desse momento, a gente pode também fazer algumas pesquisas sobre as imagens que vocês conhecem como sendo as bonecas sexuais. Eu escolhi 3 aqui pra gente ter uma ideia do que a coisa é na verdade, porque claro, não tem muitas imagens disso. A primeira delas é isso aqui, representaria a boneca assim na fase de cirurgia. Na verdade, se a gente procurar, vocês vão perceber que essa imagem não tem essa censura, simplesmente porque aqui não tem nenhuma parte íntima sendo mostrada, tem apenas a faixa. Basta você jogar essa imagem lá no TeenEarth que vocês vão perceber como que a coisa funciona. Ela foi postada na verdade num fórum chamado Documenting Reality. Esse fórum tem conteúdos assim um pouco pesados, digamos, é justamente a ideia de mostrar o que acontece na realidade. E aqui está na parte de imagens de deformidades humanas e problemas médicos, e o cara que postou a imagem diz: eu não tenho a mínima ideia do que isso seja. Eu não vou scrollar a página porque é um negócio um tanto forte, porque tem várias fotos aí com a miniatura que dá pra ver perfeitamente do que se trata, mas quem se interessar, o link tá no PDF. Outra coisa também que chamou muita atenção foi esse vídeo no YouTube. Nesse vídeo o cara supostamente mostraria como são as bonecas na realidade. Esse vídeo é de um canal chamado Live Channel e ele mostra essas imagens aqui das bonecas supostamente andando na vida real como se fosse a própria imagem da boneca sexual mesmo. Esse aqui é o primeiro close e depois quando você vai pro final ele mostra esse outro close aqui. Se a gente for atrás de saber o que é cada coisa, você vai perceber que o primeiro delas é apenas um filme japonês chamado Tokyo Gore Police. Tokyo Gore Police tem aqui uma cena deles em colorido até. Vocês podem perceber que esse efeito todo branco e preto foi colocado apenas para assustar a galera. E essa imagem aqui provavelmente é alguma criatura do filme que tem algum papel bem bizarro, diga-se de passagem, mas não passa de uma coisa artística feita justamente com essa função. A segunda, essa imagem aqui da menina toda mutilada numa cama, se trata de um filme chamado All Hallows Eve, de 2013, que é um desses filmes de terror, assim, digamos, de quase baixo orçamento. A partir daí, o que a gente pode concluir? Em primeiro lugar, que não tem nenhuma evidência de que a história das bonecas sexuais seja verdadeira. Não é porque eu queria uma história que essa história seja real, por exemplo, a centopeia humana. Também não tem nenhuma evidência, a gente sabe que o procedimento é inviável, a gente sabe também que Centopeia Humana é um filme de terror, a mesma coisa serve para as bonecas sexuais, a gente a partir de agora sabe que é apenas uma creepypasta postada na internet e não tem nenhuma evidência de que esse negócio foi feito na vida real. E a gente não somente não tem evidências, como também a gente sabe que para esse procedimento ser feito a coisa seria muito inviável de funcionar. Um cara que tivesse uma ideia dessa, provavelmente ele iria enfrentar várias dificuldades no decorrer do processo, iria perceber que é inviável fazer esse tipo de coisa, manter esse tipo de negócio ainda mais no preço que o cara oferece, e a história está cheia de furos de roteiro. Provavelmente trata-se de um conto de terror criado com base na realidade que o cara vivia. Pode reparar as datas. Provavelmente o cara estava numa situação de extrema pobreza lá na Polônia e teve a ideia de fazer um conto de terror inspirado nisso. E além disso, a história que dizem que surgiu da Deep Web, mais uma vez, não veio da Deep Web, não tem nem, digamos assim, uma aparência de que veio da Deep Web. Ela simplesmente foi copiada num suposto fórum da Deep Web, muito tempo depois da história original ser postada. Esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, deixe um joinha que em breve a gente vê. Falou!